vídeo aqui no canal e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo da nossa série de regresso às aulas e eu hoje venho-vos contar a minha experiência num curso profissional porque eu acho que é algo que deva ser falado e se gostarem do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever ao canal, que é muito importante. E agora vamos lá passar para o vídeo. Primeiramente, eu tirei o curso de Técnico de Apoio à Infância, ou seja, que é auxiliar de educação e ajuda à educadora. Pronto. Foi um curso de 3 anos, que é equivalente ao 12º ano, é o 10º, 11º e 12º, onde tínhamos disciplinas tipo base, em que há em todos os cursos, é português, inglês, educação física e área de integração, que a meu ver é uma disciplina que não serve para nada, eu não aprendi nada naqueles 3 anos de curso, mas ficamos aqui, vocês até podem aprender, eu não aprendi nada. Por acaso não tive sorte nenhuma com os professores, tive nessas disciplinas, mas pronto. Depois, especificamente no meu curso, eu tinha, por exemplo, uma disciplina que era TPIE, que era Técnico Pedagógico de Intervenção Educativa, que era tipo uma parte mais teórica, mesmo relativamente ao nosso curso, tipo que era o pré-escolar, certas leis e cenas assim, como é que se havia contar, por exemplo, uma história e coisas desse género. Depois tinha saúde infantil, que foi tipo, era tipo ciências, muito parecido com ciências, que era tipo, aprendíamos as várias fases do crescimento da criança e os cuidados que devíamos ter, isso assim. Depois, tinha expressão plástica, onde fazíamos trabalhos e o que deveríamos fazer tipo com as crianças, isso assim, para depois também fazermos em estágio, aplicarmos em estágio. Depois tinha expressão musical, expressão corporal e expressão dramática. Em expressão dramática nós fazíamos sempre um teatro, nos 3 anos fizemos sempre um teatro assim, mesmo uma coisa em grande, digamos assim, tinha mesmo toda uma produção. Chegámos, no primeiro ano nós éramos o coro do teatro do 3º ano, chegámos a ir ao norte apresentar, que não era um concurso, mas era uma apresentação de várias escolas iam lá apresentar. Nós fomos, depois no 2º ano fizemos um teatro e o primeiro ano do nosso curso fez ele o coro. E agora no 3º ano juntámos as 2 turmas e fizemos todo um teatro e depois nós na nossa escola temos um auditório e depois iam lá as escolas de pré-escolar e primeiro ciclo assistir ao nosso teatro. Tínhamos mais ou menos sempre uma semana inteira para isso. Pronto, e onde exercíamos as 3 expressões, expressão corporal, dramática e musical. Depois também, no primeiro ano de curso tive matemática, só mesmo no primeiro ano, felizmente. E depois, no primeiro e no 2º ano, tive sociologia e psicologia. Psicologia também foi uma disciplina onde nós aprendemos imenso, onde o método de ensino que o professor utilizava era bastante diferente. Nós, por exemplo, não fazíamos testes, fizemos um único teste no primeiro ano. Depois fazíamos uma espécie que era um blog que nós chamávamos de portfólio de psicologia, onde colocávamos lá matéria e cenas assim, e aquilo contava para nota, era a maior parte da nossa nota. E fazíamos sempre um trabalho de grupo e alguns trabalhos assim, individuais. E é isso, acho que já disse tudo das disciplinas. O curso profissional é um curso muito mais prático do que o ensino regular. Nós fazemos imensas atividades. No primeiro ano, a nossa primeira atividade foi pinturas faciais, depois também chegámos a fazer pinturas faciais e balões, apresentação dos teatros, fizemos imensas atividades. Fazíamos muitas vezes parte de atividades que aconteciam de atividades que aconteciam na nossa cidade que chamavam a nossa escola para participarem. Pronto, é um curso bastante prático, onde nós estamos tipo, mesmo ligados com as crianças e isso tudo, no meu caso com as crianças. Pronto. E uma das partes boas de ter um curso profissional é que é muito mais prático, ganhamos bastante experiência e temos também a parte do estágio, que no primeiro ano eu tive um mês, tive 2 semanas nas férias da Páscoa,
um mês ou 3 semanas no primeiro ano, que foi estágio numa creche que é no meu caso foi de uma sala de primeiro ano, de meninos com 1 ano até aos 2. Depois, no segundo ano foi no pré-escolar, foi com meninos dos 3 aos 6 anos. E depois, no terceiro ano, eu tive também dos 3 aos 6 anos, num pré-escolar, mas foi numa instituição pública. Pronto, e foi um mês em maio. No segundo ano tive uma semana no Natal, 2 semanas na Páscoa, 1 semana e meia na Páscoa e depois um mês no verão, sim. Pronto, o curso profissional é um curso que nos ocupa bastante tempo. Eu tinha muitas atividades ao fim de semana e isso tudo, que contavam para meio que uma disciplina que era formação em contexto de trabalho, pronto. Que era essas horas de todas as atividades que nós fazíamos e do estágio. Nós podíamos ir ou não ir a essas atividades, mas depois também, claro que éramos prejudicados se não fôssemos tanto tempo quanto outras. Eu sempre fui o máximo. Um curso profissional, por exemplo, nós num curso profissional só não passamos se não quisermos, porque nós temos imensas oportunidades. Nós temos o teste principal, depois temos, se não passarmos no teste, temos a primeira recuperação e depois, se a recuperação não correr bem, e a recuperação pode ser um teste ou pode ser um trabalho, pronto. E depois, se não passarmos na recuperação, ainda temos outra opção e, em último caso, se não passarmos no módulo, depois em setembro podemos nos inscrever para fazer um exame que é um teste que o professor faz da disciplina e isso. Falando nos módulos, um curso profissional é por módulos, não é período, não é primeiro, segundo e terceiro período. Nós é por módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Eu no primeiro período posso ter 2 módulos em cada disciplina. As notas vão também de 1 a 20, como é normal no secundário. As faltas, nós temos por exemplo, damos faltas por módulos e não por período. Podemos dar faltas por módulo e não por período. Por exemplo, se tivermos X de horas de aulas por semana, podemos dar X faltas. Se ultrapassarmos aquelas faltas, temos que fazer uma área, que é um trabalho, e fica ok. Se forem faltas justificadas, se forem faltas injustificadas e se tivermos menos de 18 anos, podemos fazer uma para, que é algo mais exigente. Sim, pronto. E se, por exemplo, se tivermos mais de 18 anos e já não der, se tivermos faltas injustificadas e se não der para fazer a para, não temos maneira de fazer um módulo, o que podemos fazer é só mesmo em setembro a inscrição aos exames que eu falei. Pronto, um curso social é mesmo, nós não passamos se não quisermos, porque nós temos imensas oportunidades. Eu acho que deve vir para um curso profissional uma pessoa que já tenha mais ou menos a noção do que quer, ou seja, por exemplo, eu sempre já sabia que queria seguir educação, que queria ir para a educadora de infância, ou seja, fui para um curso que já me desse espaços para isso. Eu agora vou, por exemplo, neste momento vou para a TESP, que é um curso antes da licenciatura de 2 anos, que a média desses 2 anos depois posso entrar na licenciatura sem ter que ir a exames, pronto. Eu depois, quando terminar estes 2 anos, eu depois talvez faça um vídeo a falar sobre isso, mas agora também não tenho grande conhecimento para vos dar, pronto. E agora no teste eu já vou ter algumas bases, vai ser mais fácil para eu conseguir, por exemplo, ter melhores notas, porque eu já sei matéria, do que, por exemplo, quem tem estado no relato não é tão específico para aquilo, não deram nada sobre educação porque estavam a dar
a matéria, tipo, português e inglês, entendem? Nós já demos, como damos, temos disciplinas tipo mesmo técnicas sobre aquilo em específico, é diferente. Por exemplo, quem quiser seguir fotografia ir para um curso de fotografia, quem souber que quer ir, tipo, por exemplo, a multimédia ir para um curso de multimédia, de informática, de turismo, quem quiser, por exemplo, seguir turismo, ir para um curso de turismo. Portanto, é isso, malta. Quem tiver mais ou menos uma noção do que quer seguir, eu acho que a melhor opção é mesmo seguir um curso profissional, porque também acho que nos dá a hipótese de ter ainda melhores notas, porque é um curso, como também é um curso mais prático, nós já ficamos mais tipo com uma ideia do que é e o que é tipo trabalhar, estão a ver? E acho isso. Quem não tem, tipo, não sabe muito bem o que é, para onde é que se há de virar, tipo, o que é que há de ir, o que é que quer seguir mais tarde, talvez a melhor opção seja mesmo o regular, porque é mais tipo abrangente. Vocês tipo, vão para humanidades, têm mais vertentes para onde se virar, vão para a CT, têm tipo, mais opções. O curso profissional já não podem, fazem o 12º no curso profissional e depois é mais ou menos dentro daquela área que depois devem prosseguir estudos. Pronto. Por exemplo, normalmente é o que fazem. É mais complicado depois se quiserem mudar, porque não têm tipo mesmo base nenhuma para fazer tipo os exames para mudar. Outra coisa é isso. Também não pensem que uma pessoa que tira um curso profissional não pode ingressar na universidade. Isso é totalmente uma ideia muito, muito errada. A realidade, sim, é que nós não somos nada preparados para os exames, mesmo tipo nada preparados para os exames. Nós agora, por exemplo, até em português, que é uma coisa que eu tipo, acho muito mal, mas em português até temos obras diferentes do que o secundário regular, que é muito mau porque nos prejudica imenso. Mas pronto, foi assim lá o governo, o Ministério que decidiu assim, mas é uma coisa que eu sou muito contra, pelo menos tipo a portuguesa, acho que nós, qual é o problema, tipo, nós damos as obras iguais. Claro que tipo, nós nunca iríamos dar tão aprofundado como se dá no regular, mas sempre tínhamos tipo, mais bases, mas pronto. Pronto, mas não pensem nada, nós temos sempre opções, por exemplo, há sempre a opção de ir a exame. Eu conheço pessoas que foram para o curso profissional, foram a exame e passaram e estão hoje em licenciatura e conseguiram, sem problemas. Eu acho que é tudo uma questão de esforço. Se nós quisermos, tipo, temos de começar a estudar mais cedo, talvez até mesmo ir para explicações para conseguir. Mas não é por termos estado num curso profissional que nós não vamos conseguir ingressar na universidade, não vamos conseguir passar nos exames. Isso é tudo uma ideia totalmente errada, por isso se pensarem assim, se pensarem tipo, eu gostava de ir tipo, sei lá, eu gostava de ir para turismo, mas depois como é mais complicado, para o curso de turismo, mas depois como é mais complicado ingressar na universidade e eu quero prosseguir, vou antes, mas é para o regular. Pronto, tipo, isso não é uma ideia correta. Nós temos hipóteses de ir e é cada vez mais então, pessoas que tiram um curso profissional vão ingressar para a universidade. Pronto. E é isso, por exemplo, a minha opção foi não ir a exames, fui para a TESP, vou para a TESP e faço estes 2 anos e depois vou para a licenciatura com a média destes 2 anos. Pronto. Foi a opção que eu encontrei para mim, preferi não ir a exames e ir para estes 2 anos, senti que o teste me iria preparar mais para a licenciatura e pronto, é isso. Eu acho que também não tenho assim muito mais para vos dizer acerca do curso profissional. Para mim foi a melhor opção que eu podia ter tomado, porque foi algo que eu gostava mesmo muito, o que fez com que eu conseguisse ter melhores notas, porque era algo que eu estava mesmo a gostar muito de fazer. E então dava mais gosto de estudar e ver ali tipo a bela da nota. Depois, uma coisa que eu já me estava a esquecer de falar, um curso profissional. Há pessoas também, há muita gente que tipo, acha um curso profissional tipo, não é nada exigente, é para quem tipo, não tem assim tantas capacidades. Tipo, nada disso, malta, nada disso.
Eu vou dizer, eu acho sincero, sim, o curso profissional não tem a mesma exigência do que um curso regular, mas não perde mérito por causa disso. Eu acho que cada vez mais também estão a dar mais valor aos cursos profissionais, não digo o contrário, porque nós ficamos com uma parte prática que os de regular não têm, também não a desvalorizar, claro, os cursos de regular, por amor de Deus, não vamos aqui desvalorizar nada, para mim tem tudo o mesmo peso. E o que nós acontecemos no regular tem os exames para passar, no curso profissional nós temos uma coisa que se chama a prova de aptidão profissional, a prova de aptidão profissional, que nós chamamos de PAP, que é o diminutivo, que é das iniciais, das siglas, que consiste em nós escolhermos um tema dentro do nosso curso, como é óbvio, e depois abordarmos esse tema. Nós temos que fazer a parte teórica, onde desenvolvemos mais, assim, e depois temos a parte prática, onde temos que pôr em prática a nossa ideia, o nosso tema. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz uma PAB sobre alimentação e depois, no meu caso foi em estágio, porque há cursos que apresentam, tipo, por exemplo, os de desporto fazem muitas vezes, tipo, juntam-se com ginásios assim e fazem grande cena, tipo, por exemplo, na minha escola assim, faziam, tipo, um dia deles para a PAP e faziam atividades connosco, isso assim, tipo, com todos os estudantes, isso assim, quem quisesse iria e participar. Pronto, no meu caso, nós não podemos, tipo, fazer com o público escolar, tem que ser, tipo, mesmo com as crianças, porque é com o público que nós vamos trabalhar. Pronto. No meu caso foi a alimentação e eu depois, em estágio, tive de pensar em atividades acerca da alimentação para depois pôr em prática no estágio. Por exemplo, que é uma das atividades que eu fiz, deixa-me pensar, por exemplo, eu fiz gomas saudáveis com eles. Pronto. E depois, no final, no dia da apresentação da PAP, nós temos de fazer um PowerPoint com a parte um pouquinho da parte teórica e depois apresentar a parte prática, as atividades com tipo fotos, imagens, isso assim. E é isso. É uma coisa que nos deixa tipo muito preocupados, nos deixa muito em stress. O meu terceiro ano foi tipo só a pensar na PAP, a cabeça estava toda a dizer tipo PAP e queria só que acabasse a PAP, que chegasse ao fim, chegasse ao dia da apresentação para eu ficar aliviada. Estávamos todas assim, mas pronto, felizmente correu tudo bem. Tive 17 na PAP, tive média de 15 no final, por isso tudo ok, fiquei muito feliz e como podem ver, para mim foram notas bastante razoáveis, bastante aceitáveis. E tanto uma pessoa que até pode ser bom aluno, também pode ir para um curso profissional, que tenha sido bom aluno do básico, pode ir para um curso profissional, não precisa necessariamente ir para um curso regular, não deixe o peso, não tirem mérito aos cursos profissionais, porque nós temos muito parte prática, eu acho que isso é bastante importante. Eu digo isto porque eu acho que, por exemplo, tipo, eu valorizo muito o facto de eu ter estado num curso profissional e ter tido o estágio, porque já tenho tipo algumas bases mesmo de trabalho e tudo. E às vezes tipo quem sai do regular tipo nunca fez nada e deu a matéria, estão a ver? Mas não sabem como é que há de pôr em prática. E é isso que eu acho que é muito relevante e muito importante no curso final, que é uma faceta muito boa do curso profissional. E pronto, malta, é isso que eu tenho para vos dizer sobre o curso profissional. Eu acho que quando vocês estão no 9º ano e estão ali em corda bamba sem saber o que é que há de escolher e as opções que têm, eu acho que vocês devem ver, claro, os cursos do regular e verem os cursos profissionais que existem na vossa área, porque até se podem interessar por algum. E irem para pronto, verem todas as opções, verem os cursos regulares, verem os cursos profissionais cá perto de vocês, na vossa área, nas escolas perto de vocês, e por isso também em opção.
porque nós todos podemos ir para a universidade, nós todos podemos ter uma vida boa. E tipo, por exemplo, mesmo quem só queira ficar com o 12º ano, o curso profissional eu acho que é uma ótima opção, porque, por exemplo, eu acabei agora o 12º ano, se eu tivesse feito pelo regular só tinha o 12º ano, pronto, ponto. Mas eu fiquei com o 12º ano e também fiquei como auxiliar de educação. Já tenho tipo bases para uma profissão, entendem? Pronto. Por quem não tem ideias também de prosseguir, também eu acho que o curso profissional é uma boa opção, porque já tem ali alguma parte prática. É mesmo bom mesmo para o currículo e tudo, para depois arranjarem emprego. E é isso, malta. Eu espero vos ter ajudado de alguma maneira e vos ter elucidado um bocadinho do que é um curso profissional. Se tiverem alguma dúvida aí em baixo, não hesitem em comentar, que eu irei responder com todo o gosto. Gosto sempre imenso de ler os vossos comentários. E é isso, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Ainda vão vir mais vídeos de regresso às aulas e eu espero muito que vocês também tenham gostado dos últimos vídeos que foram publicados. É isso, malta. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!